Lista preta, lista preta, lista preta. O Acervo da Laje é um espaço de memória artística, cultural e pesquisa localizado no subúrbio ferroviário de Salvador. Fundado por José Ferreira Santos e Vilma Soares Santos, ele é um reduto de representação da periferia nas artes visuais. O Lista Preta conversa com eles. Primeiramente, o museu é para combater o centro, porque o centro que existe todo o processo de museu, de história. E aí, nessa pesquisa, é para a gente fazer esse lado que as pessoas saiam do centro e que venham para o subúrbio, porque o subúrbio é um lugar muito importante e potente de arte e educação. Então, a gente trabalha constante para esses artistas que moram aqui, morador do subúrbio, que tem a visibilidade para chegar nesses locais que nunca existiram, que são museus no centro, em outros países, em outros estados. Então, o nosso trabalho é esse, não só também, que aqui o museu é uma casa que é aberta constantemente, a semana toda, para visitante, para atividade, e é a minha casa onde eu moro. E é um museu porque é totalmente diferente, direcionado ao lugar, à periferia que a gente mora, né? Que só existe aqui na periferia, que é tudo violento, mas não existe. Aqui tem uma grande história. Temos um lugar muito maravilhoso que tem... A gente tem o quilombo Zeferina, naquele tempo, né? Que é ali no Parque São Bartolomeu, que tem várias cachoeiras, que tem seus encantados e tem várias histórias. Então, a gente também trabalha com memória e estética. Temos as mulheres, são todas essas mulheres negras, que elas fazem de tudo acontecer dentro do nosso território, que é cuidar, que é preservar a nossa história, preservar nossa casa, nossa família. Não é um lugar só de violência, tem coisa muito bonita. Primeiramente, a gente já tinha, desde os 17 anos que a gente já trabalha com a comunidade, a gente foi cuidada por pessoas com idoso, mãe, pai e todas as pessoas que estavam ao redor de nós, sempre cuidou da gente. Então, quando a gente foi professor com 17 anos na Palafita, e aí o Eduardo, ele fez doutorado, fez saúde pública, doutorado, porque ele queria entender porque os alunos dele morriam tão cedo, né? A violência chegou em 1994, quando começou o surgimento de tirar as pessoas de dentro do mar, da maré, que moravam na Palafita, e começou a abrir os caminhos da suburbana. Então, a violência veio mais forte. Então, a gente perdia as crianças muito cedo. E, a partir, ele foi ser professor, a gente estudamos junto, fizemos o magistério junto, e a gente continuou dando aula. E durante a tarde, a gente dava aula reforço escolar em casa. Então, a gente tinha esse trabalho sempre dentro de nossa casa, como na casa dele e como na minha casa. E aí, a partir do momento, quando ele fez pedagogia, aí os alunos, ele aí foi fazer saúde pública no doutorado. E quando chegou no doutorado, aí o professor na banca, Gespieira, chamou ele e disse: agora você já estudou o que tinha que estudar de violência, vamos parar por aqui e vamos estudar o impacto da beleza dentro da violência. E a partir daí, a gente começou primeiro com as mulheres, Cadeia Bonita, que foi a primeira exposição que a gente fez. Primeiro, a gente também queria cuidar das belezas dessas mulheres que perderam seus filhos na violência. E a partir desse momento, todas as casas que a gente pedia licença a essas mulheres, pedia licença aos seus encantados, eles iam no seu quarto,
sagrado, chegava lá, falava e chegava na porta e dizia a gente que a gente podia fazer essa pesquisa. Aí juntou com o Marco Illuminati, que era um fotógrafo italiano que era amigo da gente, e aí a gente começou a tirar no máximo 50 mulheres a foto, Cadê a Bonita? Para isso aí que é a estética, para incentivar essas mulheres que perderam seus filhos e que ficaram dentro de casa, tristes, sem se arrumar. Então a gente começou. Depois dessa exposição de Cadê a Bonita, a gente foi ver o que era de história de memória dentro da comunidade. A gente foi pesquisar vários tipos de igreja, colégio, casas. Tinha muitas casas que era da ferrovia, 7 casas. Então, isso tudo foi destruindo e a gente foi atrás dessas memórias, para depois a gente contar essas memórias dentro do nosso espaço, porque na escola, geralmente, não conta a história do próprio bairro que mora. E aí, a partir desse momento, a gente começou, e aí a gente foi trazendo essas memórias para dentro de casa, que foi a Casa 1, que é a primeira casa, que é a casa de Eduardo. E aí, tudo que a gente encontrava de memória na rua, a gente trazia e colocava. E depois a gente foi ver o que é que tem também de bonito, que pode trazer mais beleza à comunidade, que foi esses artistas. E quem chega aqui para fazer, a gente não pede que fale sobre violência. Até as crianças agora já acostumou, quando vem um artista, vem fazer um tal de uma atividade com a criança, aí sempre tem aquele artista que quer fazer uma filmagem. Aí pergunta a menina, o que é que você acha disso aí bonito aqui? Não, porque a gente preparou essas crianças, elas trabalham olhando desenho, fotografia, então é tudo ligado, o olhar dela, elas que criam, elas que imaginam, elas que sabem, principalmente as escolas ao redor, que as escolas vêm fazer, e aqui eu também dava aula, reforço escolar de manhã e de tarde, até a pandemia. Só deixei de dar porque ficou amplo, ficou uma coisa muito... Não pensava que o acervo ia crescer assim. E a gente trabalha junto, todo mundo junto. Então, a gente não pode mostrar à mídia a violência, a parte ruim, tem que mostrar a parte bonita. Quando está pegando fogo aí, as crianças estão aqui, os adultos, as mães, e elas estão exigindo que aconteça isso. Então, a gente faz tudo com cuidado. E sempre perguntando, vocês querem... Sempre a gente está fazendo as coisas, mas sempre a gente pergunta a ideia, se elas querem melhorar, se elas querem... O que é que elas querem? Quer uma coisa, quer outra? E aí, então, é um diálogo, né? Quem chega aqui, as crianças, os adultos, eles podem pegar a arte, podem olhar, eles podem sentir, eles podem imaginar o que é como foi feito. Às vezes, eles têm pessoas que... Tem curadores que ainda não entendeu, outros museus não entendeu. Quando a gente vai fazer exposição em outros museus, no Rio, São Paulo, então, sempre a gente leva uma peça que bote ali para a pessoa tocar, mas sempre eles ficam acuado. A última mesmo que a gente fez no Itaú Cultural aqui em São Paulo, que foi uma mesa grande, essa mesa, e aí teve várias mãos que foi um... Como é? É um crustáceo que tem aqui que faz caldo. E aí esses pescadores pescaram e depois trazia o buzo para a gente limpar, para levar para a exposição. E aí a gente levou vários banquinhos, já fez também no MAN, e a gente levou vários banquinhos para as pessoas sentar e ficar debuçando, olhando aquela arte ali. Então a gente sempre faz essa provocação dentro de uma exposição. Que não é um museu que você chega... É um museu que você chega, você olha, você vê, mas tem 20 minutos de bate-papo, de conversa. Você tem que entender como foi que aquilo ali não foi fácil que chegou. Aquele artista ali que fez aquela obra, ele teve várias dificuldades para chegar naquele ponto, naquela beleza, para mostrar a imaginação dele, né, a criatividade dele. Então, o acervo é assim. Você toca, você vê, às vezes tem um negócio que você mexe, que tem lá em cima, que tem
uma caixa, né? Que tem uma caixa lá que tem pedaços Isso foi no mar que a gente foi caminhando, e o mar traz coisas. Traz pedaços de xícaras antigas do mar. Então a gente vai catando tudo e deixando que tem memórias para o mar. Tem uma caixa lá em cima que vocês vão ver lá. E eles podem pegar e ver, e a gente conta a história. Lá tem a sala do CD. Eles pegam, escolhem o CD que eles querem ouvir, o disco, e botam na vitrolinha e vão ouvir. Então, é tudo diferente. Tem um pônei que pode sentar, tirar foto, e até as mães, fica todo mundo assim. E aí também eu sempre peço que venha, quando vem à escola, às vezes, que venha com a família, que venha com o tio, que venha com a mãe, para eles entenderem que aqui também existe um museu. Porque quem é que espalha essa comunicação são próprios eles mesmos, porque eles que têm que dar valor, eles têm que cuidar. A ideia do acervo é muito provocar essa experiência estética, né? De dizer que a gente faz parte da história, que a história estética do nosso território não pode, tem que ser mostrada, e a gente tem que combater isso comunicando, explicando, fazendo visita guiada, vendo essas obras. É muito importante ver as obras, consultar a biblioteca, ouvir o podcast que está lá no Tomiotaki sobre a memória das águas, porque justamente a gente começa a entender que muita gente usou o subúrbio, ou as periferias brasileiras, como se fossem colonialistas de novo. Aí a gente tem discutido muito isso, que representação sem presença é miragem. Então, se quer falar do subúrbio, vai falar da gente. Quer falar do acerto, tem que falar da gente. Porque aí você começa a pensar o seguinte: não existe representação sem a diversidade da nossa presença. Então, acho que o acervo ele é um pouco isso, e para educar também, para que nos territórios periféricos vocês possam discutir sobre memória, sobre arte, sobre cultura e sobre dimensões que até então não foram. Por que a gente não pode fazer curadoria? Porque é só gente branca que pode fazer curadoria. Gente rica que pode fazer curadoria. A gente é rico, a gente só não tem um Lajan na mesma dimensão que eles têm. Mas a gente tem uma inteligência aguda, a gente é sagaz, a gente não aceita um caô assim no sentido... Não, a gente está questionando. Tanto que tem gente ali naquela coisa que quando eu comecei a falar, a gente falando de um encontro que ele participou, eu questiono, porque questionar é obrigatório para mim. Eu não posso chegar num lugar, ser sugado da minha energia vital, da inteligência, das coisas, da percepção, e a pessoa não me dizer o que vai usar, vai fazer daquilo. Então, qual é o objetivo, a finalidade? Então, quando a periferia começar a ser mais inquieta, questionadora, provocadora, eles vão se colocar no lugar dele e vão nos devolver o que tem que ser devolvido. Isso aqui é 1% do que essa cidade, esse estado nos invisibilizou. Então, mas a gente não quer migalha, já passou a migalha. A gente agora quer o excedente, e o excedente a gente quer viver de trabalho, de arte, de memória, de produção artística, de curadoria, e está começando a coisa a ganhar termo. Então, pensar o acervo nos últimos 10, 14 anos, e essa transformação que ele vem tendo, ela é orgânica, assim. É porque vocês não se deram conta do que é a Casa 1 ainda, vocês não se deram conta do que vai ser o galpão ainda, porque enquanto todo mundo estava brigando por besteira, a gente estava fazendo curadoria. A gente estava pesquisando, pegando madeira no lixo para fazer obra, convidando artista, descobrindo artista, comprando obra, viajando e trazendo obras. Então, quer dizer, isso aqui que você está vendo é a cabeça metódica de professores que querem dizer assim, quando isso pode ocupar qualquer espaço do Brasil e do mundo, as pessoas vão se espantar porque elas não viram ainda a riqueza que a periferia produz. A gente sempre colecionou, guardou coisas. Então, por exemplo, se você pensar, eu tinha um quarto na minha casa quando eu era adolescente que tinha recorte de jornal, de coisas importantes, tipo a Vitória do Bahia em 88, aqueles cadernos de cultura tinham umas crônicas muito bonitas, aí eu colava na parede, tinha umas revistas com matérias, porque assim, para a gente era muito forte que a memória era sempre muito descartada aqui, né? Sempre muito descartada.
Então você via um jornal, você via uma foto, um álbum, um quadro, uma escultura. Isso sempre fez parte da história da gente, né? Tanto que alguns amigos diziam assim, tá catando lixo. Tá... Mas não era. Era dizer assim, não, gente, isso aqui tem algo sobre nós que um dia, se alguém ler isso, vai fazer parte da nossa memória. E aí, quando a gente se reencontra, a gente começa a pensar isso, porque Vilma é professora, eu sou professor. E a gente fez o magistério. E a gente viu muitos alunos nossos se perderem na vida, outros se reconstruírem e conseguirem vencer. Mas aí, cabeça de professor é uma coisa muito doida, porque assim, a gente pensa logo em metodologia, né? Então, e vamos guardar isso, vamos cuidar disso, porque um dia isso vai servir. E aí isso vai servir vai educar alguém de alguma forma. Por exemplo, você vai na sala de música nossa, tem discos do meu primeiro salário, que foi em 1990, quando eu era da Guia Mirim do Palácio da Aclamação, na época do governador Nilo Coelho. Então era uma coisa muito louca. Primeiro salário que eu comprei meus discos do Tom Jobim, do Caetano, do João Gilberto, da Bethânia, da Gal, e comprei o primeiro de poesia. Isso está tudo aí. Então, porque guardar essas coisas era, de novo, se reeducar, digamos assim. E acho que esse movimento, porque também a memória das periferias sempre foi muito volátil, né? Tinha enchente, como tem acontecido agora. Tem uma enchente e acabou a vida de uma família. Acabou as informações, os documentos, os dados. E a gente sempre... As fotos, né? Quantas fotos são perdidas a cada enchente, a cada tragédia que a gente vive ainda em 2024. E então é sempre essa luta de que a fragilidade da memória tem a ver com a desigualdade brasileira, tem a ver com a questão do racismo, tem a ver com a questão da desigualdade mesmo, de que a gente não pode ter memória. Quer dizer, uma vez eu fazia um programa de televisão no outro país e me pediram fotos de quando eu tinha 10, 12, 14, 15, 16, 17, eu não tinha. Porque se perdem. Então, eu tenho uma foto quando eu tinha 6 meses, que é mais... E uma foto de 6 anos, quando eu entrei, 3x4, quando eu entrei na escola, no Machado de Assis, aqui perto, e uma foto que, quando eu era bebê, 6 meses, foto pintura. E depois tem um hiato na memória. Mas eu queria me ver, eu queria fazer aquele exercício do Instagram, né? De linha do tempo, assim, quando eu tinha 1, 2, 3, 4... Não, eu tenho um vácuo. Eu tenho 6 meses, 6 anos... Pula para 1991, quer dizer, 74, 80, aí pula para 91, quer dizer, e aí você tem um vácuo. Então, quando a gente começou a entender isso, a gente disse, não, vamos guardar as coleções, fazer as coleções, e daí, quando nasce o acervo, ele tem uma função de que a gente tem muita coisa e a gente agora vai começar a trabalhar com essas coisas. Então, obra de arte, memória de jornal, hemeroteca, música, tudo isso. A gente fez uma exposição na Casa das Histórias, que eu considero histórica, que é os 14 anos do acervo, mostrando o que a cidade nunca viu. Salvador, mesmo com a diversidade apresentada, Salvador não conhece suas periferias. Eu não conheço tudo. É isso, Salvador não conhece. A gente, então, é uma educação colonialista ainda. É uma postura curatorial colonialista ainda. Por que a gente não tem a igualdade de equipamentos culturais em todas as periferias da cidade? Por que você quer ir no cinema, só tem cinema onde? No centro. Você quer ir no museu, tirando o acervo, você tem que ir no centro. Você quer ir numa balada, que parece paredão, mas vai ser um paredão estilizado, tem onde? No centro. Tudo que é periférico é marginalizado. E isso é complicado, porque, por exemplo, como é que você não tem ainda uma paridade de equipamentos culturais que possam ser democratizados? É só campo de bola? É como se a gente fosse o tempo todo expulso da periferia para poder prosperar. Prosperar, e não, e você tem visões, por exemplo, você vai no Nordeste Maralina, tem uma visão maravilhosa, você vai Itapuã, qualquer lugar, Cajazeiras é um mundo, você vai em todo lugar... Tem riquezas inacreditáveis que não são potencializadas, justamente para a gente consumir um centro que ainda é oco, colonialista e que adoece. Porque o colonialismo adoece. Então a gente começa a pensar, por que a periferia não pode ter seus centros históricos? A gente está vendo a tragédia da Saramandaia. Quem conhece a cidade?
Porque eles não conhecem a cidade. Eles não conhecem a cidade. Eles não conhecem como foram construídos esses bairros. Então, eu acho que essa é uma grande questão. Eu acho que a cidade precisa voltar a olhar para suas periferias e oferecer para elas equipamentos culturais de peso. Tem muita gente produzindo, fazendo arte, fazendo memória, música, tudo na periferia, jornalismo. E, às vezes, a pessoa se desencanta e tem que ir para o centro, porque na periferia ela não vai conseguir se sustentar. Aí, minha filha, é um problema. Então, a gente já conseguiu isso com alguns editais, que eles olham para as periferias e as pessoas dos territórios estão sendo contempladas numa ação muito forte da Prefeitura, da Fundação Gregório de Matos, que espraiou os editais. Esse foi um grande ganho, mas precisa ampliar isso ainda. Eu acho que é um caminho de gestão cultural, porque aí um equipamento como esse você não sabe quanta gente vem aqui. E aqui é a primeira vez museal de muita gente que mora aqui, que não vai ter dinheiro nem vai ter vontade de visitar determinados espaços. Se você chegar lá, a pessoa vai olhar de cima para baixo para você e você vai sofrer de novo aquela questão da bilheteria invisível, porque você é preto da periferia, você não é bem visto. E a pessoa, quem está lá vai olhar para você como pensando, o que é que você está fazendo aqui? Porque ainda tem isso, tem espaços da cidade que a gente entra e a gente pode ser seguido, a gente pode ser olhado com desconfiança. Então, eu acho que o acervo é isso, é um início de espaço de democracia do acesso àqueles bens que são as artes visuais, que muitas vezes foram feitas na própria periferia, mas a periferia não usufrui, porque, nesse sentido, o capital simbólico do centro rouba tudo para si e deixa a gente meio que no vazio.